Bom dia, pessoal. Hoje o nosso bate-papo tem um tema bem legal. Um tema que falou muito ao meu coração essa semana e eu quero muito poder compartilhar com vocês. O tema dessa nossa conversa é: estamos perdendo a nossa capacidade de estar. Eu tenho certeza que vocês vão entender rapidinho o que eu estou falando. Mas você já teve dificuldade de estar inteiro naquilo que você está fazendo? Principalmente nós mulheres, né? A gente tem um problema, parece que a gente é ligada no 220. A gente está fazendo comida, mas está pensando na roupa que está batendo, está lembrando de algo que tem que avisar para os filhos, está pensando no compromisso do final de semana e a gente ainda tem todo um orgulho de dizer que nós desempenhamos muito bem vários papéis ao mesmo tempo. Mas a pergunta é, será que realmente a gente desempenha esse papel tão excelente assim? Eu tenho percebido que não. E essa semana aconteceu comigo. Eu estava numa situação que precisava de foco, atenção plena, e naquele momento ali eu me distraí de uma tal forma que quando eu percebi eu estava fazendo outra coisa, nada a ver com aquilo que eu tinha que fazer, e eu me atrasei com aquela situação porque eu me distraí e fui fazer outras coisas que não era para eu estar fazendo. E foi exatamente nessa hora que essa frase, que é o tema do nosso vídeo, veio muito forte ao nosso coração. Que a gente não está observando, mas a gente está tendo muita dificuldade de ser inteiro naquilo que a gente vive. E por N situações, muitas vezes a gente tem essa dificuldade por conta do excesso de informação, às vezes é excesso de preocupação, ou por simplesmente ficar preocupado com coisas periféricas, que não são tão importantes assim. A gente deixa de viver o momento porque a gente está preocupado com a foto perfeita, porque a gente está preocupado com o que vai acontecer amanhã, porque a gente está olhando a vida do outro e aparentemente a vida do outro é sempre melhor do que a minha. Ou também porque a gente está tão ligado ao excesso de informação, a gente está tão antenado que a nossa mente ela está tão ocupada que a gente não consegue mais focar naquilo que é importante. E o Senhor ele não quer que a nossa vida seja dessa maneira. Ele quer que a gente esteja. O problema é que a gente está entrando numa época que parece que nada satisfaz, né? Quantos diagnósticos têm surgido nos últimos tempos em função de tanta coisa? Né? Esse mundo globalizado, o número de informações que nós temos hoje não é muito absurdo relacionado a anos atrás, onde a gente vivia com mais calma, a gente se divertia mais, realmente a gente ocupava os lugares que a gente estava naquele momento. E às vezes a gente até reclamava, né? Falava que o dia demorava a passar. Hoje não, hoje é tudo voando. A gente já está no mês de julho. E eu fico pensando como que isso está afetando a nossa vida, a vida dos adolescentes, a vida das crianças, porque no mesmo tempo que a gente não consegue estar de verdade. E aí, né, pensando nesse tema, eu me lembrei de uma palavra que traz isso de uma forma assim bem clara e me fez refletir, né, sobre algumas coisas assim e pontuar aqui junto com vocês. Essa palavra ela está lá no livro de Atos, no capítulo 20, dos versículos 9 e 10, que diz assim: O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele, o rapaz está vivo. Como essa palavra falou ao meu coração, né? Como o Senhor ministrou o meu coração sobre as distrações que muitas vezes a gente não percebe que está tendo. A gente acha que tem um controle de todas as coisas e muitas vezes essas distrações a gente ainda usa como desculpa de que a gente precisa relaxar,
Então a gente precisa de entretenimento. Só que o excesso de entretenimento tem nos afastado daquilo que é importante. Tem nos impedido de ouvir aquilo que está sendo falado, tem nos impedido de estar no lugar que nós deveríamos estar, de viver a estação que nós deveríamos viver, porque a gente está como esse jovem, sentado ali na janela. E quando a gente está numa janela, a probabilidade da gente se distrair é muito grande, porque a gente pode até estar com o corpo dentro, mas os nossos olhos estão fora. E a probabilidade da gente sempre achar que aquilo que está passando fora da janela é melhor do que o que está dentro da janela é muito grande. E aí nessa, a gente acaba entrando nesse sono e quando a gente dorme, a gente cai. Quando a gente dorme, a gente acaba morrendo e perdendo muita coisa da nossa vida, porque tudo passa rápido demais. E o Senhor, Ele me levou, a pensar quais têm sido as minhas distrações. Será que eu tenho olhado para aquilo que está acontecendo ao meu redor? Será que eu tenho olhado para minha família? Será que em algum momento, por conta das minhas distrações, alguma brecha não se abriu? Não estou falando aqui sobre culpa, mas eu estou falando de coisas mesmo que acontecem com todo mundo, não sou diferente de vocês. Mas a gente tem que começar a perceber o que de fato é importante na nossa vida, para que a gente de fato possa ter foco e seguir um caminho sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o que hoje tem te distraído? O que hoje tem te impedido de, às vezes, desfrutar de um momento com a sua família, de, às vezes, conseguir estudar, de viver aquilo que o Senhor propôs para você viver? Será que é a comparação? De sempre ficar achando que a vida do outro é melhor? Que o outro não passa pela mesma necessidade que você? Mas a verdade é que todo mundo passa. E olhando pela janela, tudo parece perfeito. Só que o perigo dessa janela é da gente viver uma vida sem foco e perder aquilo que é mais importante na nossa vida. Porque a gente não vai conseguir viver a vida daquele que está passando lá fora, mas a gente também acaba não vivendo a vida que a gente tem nas mãos. Acaba não valorizando aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, porque a gente está olhando pela janela. Então, hoje, qual é a janela da sua vida que você precisa fechar? Algumas vão ser necessárias fechar. Algumas vão ser necessárias tirar. A gente precisa decidir para que lado a gente está olhando. Esse fato dele estar ali também, nesse ambiente, olhando para a janela, me lembra muito sobre estar em cima do muro, não saber o que quer para a vida. Então, uma hora a gente quer Jesus, outra hora a gente não quer. Uma hora eu quero isso, outra hora eu quero aquilo. E uma coisa é fato. Quando a gente não tem foco, não tem direção, qualquer lugar se torna direção. Esse jovem, ele adormeceu, caiu e morreu. Por quê? Porque ele não estava nem lá fora, nem lá dentro. E a probabilidade de quando você está em cima do muro, você cair exatamente para o lado errado é grande, Porque a gente acaba não estando inteiro, acaba estando dividido. Então, o que tem trazido divisão na sua vida? O que tem te impedido de estar inteiramente no lugar, vivendo a vida que Deus te deu? E mais, o que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Às vezes a gente olha para a nossa mudinha, nossa sementinha, e a gente nem planta ela. A gente ganha aquela semente para a gente plantar. Mas às vezes a gente olha para o vizinho e a plantinha dele já está brotando. E a gente, em vez de cuidar daquela sementinha que foi colocada na nossa mão, às vezes a gente quer o quê? A plantinha do nosso amigo que já plantou e está crescendo. Mas a dele está crescendo porque ele já plantou, ele decidiu o que ia fazer com aquela semente. Enquanto muitas vezes a gente prefere o quê? Comparar nossa semente e esconder
e ficar com inveja da do outro. Então, que a gente realmente, né, possa valorizar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mas outra coisa que esse texto me ensinou é que quando nós não somos inteiros em nada, a gente acaba dormindo onde não deveríamos. A queda, ela pode nos matar. E como nós precisamos das pessoas. Mas a gente também precisa ser as pessoas que vão estar perto daqueles que estão caindo, né? Muitas vezes a gente começa a viver uma vida tão sozinha, a gente se exclui e a gente começa a achar que o fazer isso aqui, curtir, compartilhar, isso aqui é relacionamento e não é. E a gente acaba investindo muito tempo em relacionamentos rasos e deixamos de viver os relacionamentos profundos. E a gente se decepciona. A gente prefere, às vezes, se afastar. Esses dias eu estava vendo um vídeo e eu fiquei vendo ali o pensamento das pessoas, né? As pessoas ali falando do quanto que elas não suportam, que ligam para elas, do quanto elas não suportam tantas coisas, e a gente vai percebendo o ser humano cada dia mais se excluindo, vivendo uma vida para si mesmo, não se importando com o outro, não abraçando mais. E esse texto, ele traz Paulo ali. Paulo, ele estava falando, aquele jovem não estava prestando atenção, ele caiu, ele morreu, mas Paulo parou ali com o discurso dele. E Paulo decide o quê? Descer. E é interessante que a palavra de Deus diz que Paulo se inclinou para aquele rapaz e o abraçou. E a partir dessa atitude, aquele rapaz não estava mais morto, mas ele estava vivo. Será que a gente tem se inclinado para aqueles que estão ao nosso redor morrendo? Esses dias eu fiquei incomodada com algumas coisas relacionadas à família mesmo, né? Porque às vezes a gente vai se ocupando de tantas coisas e a gente não percebe. E há momentos na vida que a gente chega e fala assim, meu Deus, aonde que eu me distraí para essa situação chegar a tal ponto? Não é? Mas é o quê? É a distração. Eu estou olhando pela janela e não estou percebendo o que está acontecendo aqui dentro. E aí eu me lembrei, né, de uma palavra que eu ouvi sobre a questão da importância da gente interceder, orar, pedir para que o Espírito Santo ele nos lembre daquilo que está fora de lugar, que ele venha sondar o nosso coração. A gente não está mais tirando tempo para isso. E às vezes a gente fala que é porque não tem tempo. Mas se a gente olhar nas nossas redes sociais, a gente vai perceber que a gente tem tempo. Só que a gente tem gastado com aquilo que aparentemente dá um prazer momentâneo, mas que gera um cansaço mental muito grande, que muitas vezes o excesso faz com que não sobre energia para mais nada. E principalmente o excesso de estímulo faz a gente às vezes achar que a nossa vida é chata, cheia de tédio, e a gente não consegue mais desfrutar da vida e não consegue observar aqueles que já caíram pela janela porque nós estávamos distraídos o suficiente para não ver que ele estava ficando com sono. Isso é tão profundo, sabe? Isso falou muito ao meu coração do quanto a gente precisa voltar a se inclinar para as pessoas, né? Para os nossos filhos. Será que a gente tem visto? Às vezes a gente só reclama, nossa, meu filho está rebelde, nossa, meu filho não conversa comigo, mas quantas vezes quando ele tentou conversar, a gente está ali, relaxando. A gente está ali resolvendo o problema de trabalho no horário que não é para resolver. E aí vai deixando, e aí se cria um muro, e a gente não consegue mais conversar, não consegue mais abraçar. Então hoje eu queria deixar essa mensagem para vocês, né, que o Espírito Santo ele ministrou muito ao meu coração. Essas duas coisas, para a gente tomar cuidado com as distrações, para a gente descer aí de perto da janela para que a gente não venha se distrair, cair, né, e ficar para o outro lado, mas também que a gente possa estar de olho naqueles que estão caindo, naqueles que estão perto da gente, que a gente possa se inclinar para ver o que está acontecendo ao nosso redor, que a gente possa abraçar,
né? Como a gente tem dificuldade de abraçar. Eu lembro uma vez que eu tive a oportunidade de ministrar numa igrejinha muito pequenininha. E sempre que eu posso comentar em alguma situação, eu sempre comento porque foi algo tão simples, mas me marcou tanto. Nesse lugar tinha uma senhora e ela falou que o propósito da vida dela era abraçar as pessoas. E que na época da pandemia ela se entristeceu muito porque ela não podia exercer o chamado dela, que era abraçar. E assim que acabou a pandemia, que ela pôde fazer isso, como ela ficou feliz. E eu recebi um abraço dessa senhora e o abraço dela era diferente. Ela carregava Jesus naquele abraço. E nesse dia eu pensei, né? Eu falei, como a gente é bobo. Hoje em dia a gente fala tanto de propósito e quando a gente fala, né, Deus tem grandes coisas para sua vida e que não sei o que, a gente sempre olha o grande como algo uau que vai te colocar lá em cima, né, para todo mundo olhar e ver, mas às vezes o teu propósito é uma coisa tão simples, né, e a gente não valoriza. E eu vi essa senhora valorizando o simples que ela tinha, mas o simples que ela tinha o poder de curar. O abraço que ela dava era um abraço inteiro. Quando ela abraçava, ela estava ali. E quando a gente abraça, será que a gente está ali? Né? A gente faz tudo correndo, a gente faz tudo com pressa. A onda agora é ser proativo, você tem que produzir, dar resultado. Mas o que adianta um resultado cheio de agrotóxico? Lembrei agora das verduras e das frutas, né? Às vezes a gente chega lá no mercado, vê aquelas frutas bonitas, quando você morde, a fruta não tem gosto. Por quê? Porque ela teve que apresentar um resultado dentro de um tempo que não era tempo. E aí ela acaba amadurecendo de uma forma artificial. Aparentemente linda, mas sem gosto. Será que é esse tipo de vida que a gente quer pra gente? Que você hoje possa refletir, levar para esse final de semana a necessidade, a urgência de buscar ser inteiro. Tem coisas que não vale a pena a nossa preocupação. A foto perfeita muitas vezes nos tira do momento de desfrutar da nossa família. Aquela criança às vezes que está chorando tanto, te cansando tanto agora, quando você fechar os olhos e abrir, já vai estar casando, vivendo a vida dele, indo para a faculdade. E às vezes a gente percebe afastamentos dentro de casa. Por quê? Porque a gente está na janela. Então eu sei que hoje a palavra foi um pouco forte, mas eu não podia deixar de falar porque foi algo que Deus tratou muito no meu coração. Foi uma coisa simples do dia a dia que Ele me trouxe toda essa reflexão e me fez olhar para toda a minha vida. O que tem me distraído? Por que eu não tenho conseguido ser inteira em tudo aquilo que eu faço? Porque essa sensação de sempre estar cansada, o que eu tenho que fechar na minha vida para que eu possa ser inteira de novo? Então, a minha oração é que você também pergunte para o Senhor quais são as janelas da sua vida que você precisa fechar para que você volte a ter foco, para que você volte a se concentrar naquilo que realmente importa, para que você volte a se cuidar do seu emocional. E que Deus abençoe. Um beijo grande. Tchau, tchau.